Eu disse agora há pouco que eu estava cercado de palmito, e estou mesmo. Dá uma olhadinha aqui, porque eu recebo um produtor, e mais do que produtor, pelo que eu estou vendo aqui, um divulgador da produção de palmitos no Brasil, que é o Calil Yepes Ojeij, meio batrício. Primo. Brimo. Muito obrigado pela sua presença. Bom, tem tanta coisa para a gente mostrar aqui, eu não sei por onde eu vou começar. Eu tenho um livro de receitas da família Floresta. A sua família, conta um pouquinho da história. Quando é que a sua família entrou nesse ramo de produção de palmitos? O ramo da produção, ele começou com o meu pai. Seu pai é libanês? Meu pai é libanês. E agora a gente está continuando a atividade em torno da cultura do palmito cultivado. Sim. Esse é o trabalho que a gente tem feito. Então a gente, na realidade, acaba se responsabilizando por toda a cadeia produtiva. São todo um trato cultural no campo, depois do campo a gente tem que dar o trato na especialidade da qualidade na indústria e também depois a divulgação, chegando aí ao consumidor de uma maneira mais conveniente, de uma forma que tenha qualidade, que tenha o princípio da sustentabilidade. Esse é o nosso trabalho. Quer dizer que você faz a cadeia, faz o papel da cadeia. O papel da cadeia produtiva. Que é você, sua mãe? O meu pai e o meu irmão. E vocês fazem esse papel da cadeia, desde a produção até... Eu vejo que vocês têm... Posso dar uma olhada aqui? Pode. Vocês têm uma sacolinha que substitui a sacolinha de plástico dos supermercados, né? Isso aqui vocês foram incentivados por essa mudança? Não, na realidade a gente já trabalhava isso. Já trabalhava com isso? Um tempo, antes até desse movimento, dessa campanha dos supermercadistas, com o Ministério Público também, com o pessoal do Sebrae. Na verdade, até deixar, Zaidan, para o telespectador, claro, porque lá em São Paulo, principalmente, é uma polêmica muito grande em torno da sacola. Isso não é uma lei, isso é uma campanha. Tá? E é interessante dizer, num sentido mais amplo da sustentabilidade, que a sacolinha ela é reutilizável. Muitos que compram o produto, seja qualquer produto no mercado, ou o próprio palmito mesmo, e recebem no caixa a sacolinha para levar o produto, a embalagem do palmito é o vidro. E a embalagem do vidro com o palmito é a sacolinha. Então a sacola não deixa de ser uma embalagem. E a gente, Zaidan, não pode esquecer que existe uma indústria por trás disso que movimenta milhões. Então a sustentabilidade também é a questão socioeconômica. Não podemos esquecer. Claro. Bom, vamos falar do palmito. Que tamanho que é esse mercado hoje no Brasil? São muitos produtores, muitas empresas como a da sua família? O palmito, ele, na realidade, no nosso país, ele tem um contexto cultural. O brasileiro aprendeu a comer o palmito com o índio. Então, o Brasil ele é o maior consumidor. O brasileiro consome isso em torno de 90% a 95% em relação ao mundo. E é interessante dizer também que além do... Eu não entendi. O Brasil é tão grande assim no consumo? Exato. Em relação ao países da Europa, é mesmo? Ele é o maior consumidor. E não é só o maior consumidor. O Brasil, ele também é o maior produtor. Agora, existem várias palmeiras. A gente está tratando aqui a cadeia produtiva da nossa família, da nossa empresa, com o palmito cultivado da espécie pupunha. Nós temos, inclusive, imagens, fotos de plantio. Enquanto você vai explicando, por gentileza, vamos ver essas fotos, então, da produção, plantio. São fases, Essas imagens elas estão selecionadas e coordenadas com a própria... A gente pode ver aí o viveiro, com as mudas a serem adaptadas, E após essa fase, essa muda é levada ao campo. Esse viveiro é da sua família? Fica no interior de São Paulo? Fica no interior. A gente vê também agora, Zaidan, essa plântula que acabou de sair da estufa, a semente, que acabou de sair da estufa, que na realidade é numa fase de plântula. Pode passar a imagem para a sequência. Essa é a fase, na verdade, essa é a primeira fase, com a semente sendo coberta por serragem, na estufa, onde fica
2 meses aí para gerar aquelas plântulas que a gente acabou de mostrar na imagem anterior. Pode passar a próxima. Aí na estufa, depois de 2 meses. Vamos passando. Essa nós já vimos. Exato. Também já vimos. Já vimos. Aí uma outra imagem representando aí o viveiro, que fica nessa fase, né, nesse local, aproximadamente por 4 meses. Aí, Zaidan, é onde a muda se adapta ao clima, para que a gente não tenha uma quebra muito grande. Existe um clima específico para a palmeira? Existe sim. Inclusive o mapa... Pode passando as fotos, por favor. Determinou alguns estados brasileiros, onde esses estados seriam melhor para a produção da pupunha, ou seja, um microclima ideal, seja na altitude, seja na temperatura média anual, seja no índice pluviométrico, enfim, com algumas questões agronômicas, com as características que a pupunha se desenvolve bem. E uma das regiões que foram contempladas aí no estudo do mapa foi a região do Vale do Ribeira, a cidade de Juquiá, exatamente, onde concentra 80% da produção de palmito pupunha do estado de São Paulo. E vocês estão lá? Exato. E a palmeira, como é que é? Que tipo de cultura que é? Ela pode ser explorada? Pode. A cultura da pupunha, ela é rústica, né, considerada uma cultura rústica. É considerada uma cultura onde permite o sistema da ecologia, onde ela economiza alguns recursos naturais, até porque essa espécie é uma espécie multicaule, ela vem rebrotando. Isso é interessantíssimo. Eu acredito, inclusive, Zaidan, que essa característica deu à pupunha, deu a questão mais ligada à parte agronômica, mais ligada à parte da sustentabilidade, um interesse muito grande para as pessoas trabalharem, para os agricultores realmente manejarem esse tipo de cultura. E o plantio tem que ser feito de quando em quando? A partir do momento que você plantou, você tem 2 anos para cortar. Após a extração, você tem mais 1 ano para extrair o perfilho. Que tem a rebrota, que você disse. Exato, que é da rebrota. Depois do perfilho, Zaidan, de 8 em 8 meses, de 9 em 9 meses, você passa a ter corte na mesma toceira. No mesmo sistema de rebroto ali, você passa a ter corte. Então é super conservacionista, é uma cultura que conserva, que tem o princípio da ecologia. E nos termos atuais, e para que a gente tenha também um equilíbrio mais para frente no trato do trabalho com palmito, a pupunha é excelente. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que no supermercado, às vezes, nós compramos um vidro de palmito ou uma lata de palmito, e quando a gente vai fazer em casa uma salada, porque o palmito é muito gostoso, né? Você vai fazer uma salada, você tem um palmito suculento, macio, e tem aquele palmito que você não consegue mastigar. Você fica meia hora ali mastigando. Por que existe essa diferença? Não existe um controle de qualidade entre as empresas que produzem para que não aconteça isso? Zaidan, ou é um risco que já está previsto? Essa sua colocação é interessante porque entra exatamente nesse ponto que você citou, a qualidade. É importante a gente mencionar que o trabalho com palmito ele é 100%, praticamente 100% manual. E por ser 100% manual, exige um critério muito grande de educação das pessoas que manipulam o produto. E é interessante a gente sempre lembrar, Zaidan, que o palmito ele é um misto de firmeza e fibrosidade. Firmeza a gente consegue eliminar no tratamento térmico, na pasteurização. Fibrosidade não adianta, a gente não consegue eliminar a fibrosidade dele. A fibrosidade aonde que a gente elimina? Na classificação, contando com aquele colaborador devidamente esclarecido, devidamente... É no olho? Na sensibilidade ao corte. A partir do momento que o colaborador está cortando, ele precisa ser educado de uma forma conveniente. Essa imagem que nós estamos vendo aqui, é o plantio. Que é? Já é o estágio de corte. Tá. 2 anos depois do plantio. Exato. Bom, a pessoa então tem que ser treinada para fazer o corte. A pessoa tem que ser educada para que ela possa perceber e sentir, não, realmente aqui eu preciso descartar, aqui eu posso passar para frente. Isso é educação, isso é qualidade.
Então, exatamente por esse motivo que você vê alguns palmitos serem mais duros, porque a fibra, infelizmente, não dá para você comer de uma forma tranquila, da mesma forma que você comeria um outro pedaço de palmito apenas com a firmeza. E essa fibra tem que ser deteriorada, tem que ser descartada. Não pode ser vinculada ao produto. Porque... Isso acontece na hora do corte? Exato, na hora da manipulação, na hora do invase, na hora da, enfim. Aqui nessa embalagem, por exemplo, não sei se dá para ver, mas tem, aqui acho que dá para ilustrar melhor. Vamos tentar pegar esse lado da embalagem aqui, porque tem o palmito inteiro, tem ele em rodela, tem cortado. É o mesmo palmito ou para cada tipo de apresentação é uma palmeira diferente? O palmito é o mesmo. O que muda são a característica do corte. Porque cada corte permite se trabalhar com pratos diferentes. Eventualmente, numa churrascaria, você vai encontrar o inteiro. Porque o pessoal gosta de uma apresentação no corte chanfrado, aquela apresentação mais elegante e tal, né? Tornando um pouco mais a nobreza da própria cultura, né? Do próprio produto. O picado você encontra nos recheios, pizza, pastéis, hot pocket e assim por diante, salgados de uma maneira geral. Já o banda você também utiliza em pizzas e em alguns recheios. Porém, o banda o pessoal costuma utilizar também em algumas saladas, porque ela já tem uma apresentação diferente, assim também como a rodela. A rodela já facilita uma apresentação, né? Tem um corte uniforme, uma textura padronizada, então isso numa salada, além de dar um visual interessante, tendendo um pouco mais para o lado da gastronomia, que hoje cresce, a exemplo do prato que está aí no vídeo, é interessantíssimo. Então assim, Zaidan, os cortes se prestam às mais variadas tipos. Os cortes para que se chegue a essa rodela, por exemplo, também são manuais ou é industrial? Manual, já é, não, é tudo manual. O chanfro também vem manual. Tudo manual. Na verdade, eu diria, ao menos no nosso modelo, é uma especiaria. É feito um a um, pesado, vidro a vidro, cortado unidade por unidade, pedaço por pedaço. É uma especiaria. Quanto custa produzir? Como é que vocês medem a área produzida? É por hectare também? Como é que é? Por hectare. Quanto custa investir num hectare para produzir a palmeira, que vai dar esse palmito aí? Olha, aí varia bastante, porque eventualmente você pode produzir a muda, eventualmente você pode comprar a muda pronta, eventualmente você pode plantar a muda comprada pronta, eventualmente você pode fazer um convênio, um contrato e comprar já, pagar ela já plantada, mas em média por hectare em torno aí de 5 a 6 mil reais por hectare. 5 mil. Lembrando que por hectare planta-se 5 mil mudas. Então, num espaçamento de rua de 2 metros e no espaçamento entre linha de 1 metro. Então, é o sistema 2x1 que a gente chama. Obviamente que existem outros adensamentos, outras formas de se plantar, mas essa medida é a que melhor se adaptou ao nosso clima, na nossa região. Eu queria que você repetisse para quem está ligando a TV agora, quais são as regiões propícias para o sucesso dessa cultura? Existem algumas regiões, a exemplo do Vale do Ribeira Paulista, especificamente lá a cidade de Juquiá, onde a gente tem todo o modelo, todo o trabalho, e as cidades vizinhas. A gente tem também um microclima interessante no Espírito Santo, também temos em Minas, também na Bahia uma grande concentração. Então, qual parte da Bahia? No sul. No sul da Bahia. Parte sul. Então, existem algumas regiões que se destacam. Agora, de uma maneira geral, média de temperatura anual, uma média de 25 a 26 graus Celsius. Então, a gente já fala isso porque é interessante o telespectador que está chegando, como você mencionou, pelo menos a temperatura é extremamente importante para a cultura. Ela não se adapta a clima frio. E você vende a produção como? Para quem não está na cadeia, para quem apenas planta a palmeira, como é que ele vende? É por metro, é por peso? Como é que é o processo de comercialização? O processo no campo é por rendimento. Quanto que vai render uma embalagem
né, acabada, pesada, devidamente fechada, quanto que a gente paga por rendimento. Porque é muito complicado, Zeidan, trabalhar a unidade do palmito no campo, porque essa unidade pode render 300 gramas, pode render 450 gramas, pode render até 700 gramas. Então é muito... Uma árvore dessa? É, exatamente, uma árvore, uma palmeira. Puxa vida. Então o que Quer dizer que num vidro desse aqui você pode ter o quê? Uma árvore aí, uma palmeira? Uma, 1,5 até 2. Puxa. Por isso que varia. Então é interessante o quê? Produzir o palmito, no final da produção, contarmos a unidade e aí por unidade pagarmos o agricultor. Porque é dessa forma que a gente recebe pelo produto pronto, já no vidro. Bom, eu vou ter que terminar a entrevista, infelizmente eu queria ficar mais tempo. Me dá um endereço eletrônico seu para que as pessoas possam ter mais informações, os que têm interesse em produzir palmito. É calil@palmitofloresta.com.br. Tá na tela, inclusive. Tá. Eu conversei aqui com o Calil Iepes Ogeij, meu primo, meu Patrício. É isso. Obrigado, viu? Primo, eu que agradeço a oportunidade. Participação. Eu que agradeço. Agradeço também, vocês não estão vendo em casa, mas está aqui com a gente a Vanessa Capitão, que trouxe o Calil aqui para essa entrevista. Muito obrigado. Grande abraço.